Capítulo 2425 Preço do Progresso, Parte 1. Lita assinou com a cabeça em resposta e Meron continuou. No entanto, uma vez forjado, nem mesmo um núcleo de poder pode ser alterado. Se tivermos que criar uma nova unidade principal em cada etapa do projeto, as despesas se tornarão proibitivas. Para piorar a situação, quanto mais difundidos os tablets se tornarem, mais cara cada atualização será. Temo que, no longo prazo, a coroa não tenha os fundos necessários e as áreas isoladas acabem sendo negligenciadas. Você estaria certo se a unidade principal funcionasse como uma espada encantada, majestade, mas não é o caso. Não há necessidade de criar novos, porque os encantamentos serão os mesmos, apenas o conteúdo mudará. Lita empurrou as plantas à sua frente até encontrar aquela para a camada externa da unidade principal. Essas esferas que você vê nas laterais não são cristais de mana que alimentam a unidade principal, mas bancos de memória que contêm as informações que estarão acessíveis nos tablets. Eu os projetei para funcionar de forma semelhante à rede de amuletos militares. Eles também têm acesso a diversos bancos de dados que podem ser atualizados sem alterar os amuletos. Assim como acontece com as bibliotecas de famílias antigas como Zernas, isso é completamente diferente. Silpa balançou a cabeça. A rede do exército recorre a matrizes que escaneiam constantemente o conteúdo da biblioteca e depois compartilham as informações com os amuletos quando solicitado. Se tivermos que construir uma dessas bibliotecas para cada unidade central, os custos superam em muitos benefícios. Os tablets devem ser de curto alcance e contar com uma rede local exatamente para evitar seu abuso. Não há necessidade de tal coisa. Lit respondeu. As esferas irão escanear e memorizar o conteúdo de qualquer biblioteca escolhida sem a necessidade de acesso constante. Dessa forma, o banco de dados original estará seguro aqui em Valeron e seu conteúdo ficará sob a supervisão direta da coroa. Você está me dizendo que fez a engenharia reversa dos amuletos do exército por conta própria, apesar dos feitiços de camuflagem de nossos mestres de forja real e encontrou uma maneira de melhorá-los. Meron ficou tão chocado que se levantou, batendo as mãos na mesa de surpresa. Não, eu apenas me inspirei neles. Lit mentiu descaradamente. O conceito foi derivado de sua pesquisa sobre cristais de memória. Lit consultou Orion antes da reunião e o deus da forja lhe garantiu que os mestres de forja real não tinham ideia de que os cristais de memória existiam. Admitir ter realmente roubado o cristal Orc e revelar o que Lit descobriu dele só teria agravado sua posição no reino. Para evitar tal problema, Lit inventou uma mentira conveniente que cobria todas as bases. Assim que soube que era viável, trabalhei para criar algo semelhante, desenvolvendo primeiro os 2 gumes e depois os tablets. O princípio é o mesmo. Minha lâmina e a unidade principal têm seu próprio núcleo de energia, mas também são capazes de hospedar outro e adicionando as capacidades do segundo núcleo de energia às suas próprias. Enquanto 2 gumes sinergiza com VAR para reproduzir seus encantamentos e me dar uma arma que posso usar em minha forma Tiamat, a unidade principal processará os dados contidos no núcleo da esfera e os transmitirá aos tablets. Lit deu-lhes uma demonstração prática, conjurando o holograma de como seria o procedimento de forjamento. Assim como qualquer amuleto de comunicação poderia escanear seus arredores, o feitiço escanearia a biblioteca durante o processo de forjamento e armazenaria permanentemente as informações contidas no núcleo de poder. Um simples pseudonúcleo não poderia lidar com dezenas ou centenas de livros ao mesmo tempo, mas um núcleo de energia poderia, graças aos pseudonúcleos que o compunham. Cada um deles teve uma função específica na ordenação das páginas e associá-las a um tomo específico em uma ordem específica. Sem a unidade principal decifrando os dados, a esfera seria apenas uma bagunça confusa. Sem as esferas e seu método de forjamento, a unidade principal era apenas um pedaço caro de lixo. Dividir os dados da unidade principal não só reduzirá bastante o custo das atualizações, mas também funciona como uma medida de segurança.
Somente os mestres de forja real saberão como criar uma esfera de dados para que, uma vez que os senhores locais coloquem as mãos em uma unidade principal, eles serão incapazes de alterar o seu conteúdo de qualquer forma. Mesmo que alguém tão capaz como Truth conquistasse parte do reino novamente, ela não poderia usar os tablets contra nós. Isso é realmente brilhante. A rainha e o resto dos arquimagos convocados assentiram, desejando que Lith tivesse realmente decifrado o código dos amuletos do exército. Teria sido uma grande violação de segurança, mas também significaria que Lith acabara de melhorar algo pré-existente. Não tendo o resto do reino nenhum conceito de cristais de memória, parecia que Lith havia reinventado a roda do zero e desenvolvido um trem maglev a partir dela. O design das unidades principais e esferas de dados aparentemente provou que seu mago supremo só precisava saber que algo era viável de alcançar por conta própria, o que levou às gerações dos mestres de forja real e o tornou melhor. Isso provou o valor de Lith e o tornou mais assustador do que qualquer besta divina. Os joelhos de Meron dobraram e ele ficou feliz por ter uma cadeira logo abaixo dele. Meus deuses, se não fosse impossível, eu diria que Lith é meu filho perdido. Orion estava tão pálido quanto qualquer outra pessoa, mas por razões totalmente diferentes. Além de Girne, nunca vi ninguém vomitando tanta besteira com uma cara séria dessas. Eu sei que ele está mentindo apenas porque Vastor, Balcor e eu ajudamos a desenvolver esta tecnologia para melhorar dois gumes e criar seus golems. Além disso, tive outra ideia que reduzirá ainda mais os custos e facilitará a disseminação dos tablets. Lith empurrou outro papel, fazendo sua cópia aparecer na frente de seus anfitriões. Outro? Silpa repetiu, agarrando os braços da cadeira e preparando-se para o impacto. Sim, mas desta vez é algo simples. Suas palavras fizeram todos suspirarem de alívio até que o holograma do que parecia ser uma torre mágica quase lhes causou um ataque cardíaco. Eu os chamo de impulsionadores. Seu objetivo é captar o sinal da unidade principal e expandir seu alcance. Dessa forma, vilarejos e pequenas cidades ainda poderão usar os tablets, deixando a unidade principal na segurança de uma cidade com um portão de dobra. Lith disse. A vantagem de usar impulsionadores é que eles são muito mais baratos que uma unidade principal, não precisam de atualização e cada um deles dobra o alcance do sinal. O problema é que eles ainda precisam de manutenção e como estariam localizados em locais isolados, áreas em que podem ser sabotados. Derrube um impulsionadores e todas as áreas que dependem deles sofrerão um blackout de sinal, tornando os tablets sucata de metal. A melhor abordagem de custo-benefício é considerar o evento de sabotagem ou monstros destruindo os impulsionadores como um risco aceitável e mantenha as unidades principais seguras. É bom ouvir pela primeira vez um mago que fala como um burocrata em vez de um idealista. Capítulo 2426 Preço do Progresso, Parte 2. A mestre de forja real Rogal era uma mulher corpulenta na casa dos 60 anos, com longos cabelos grisalhos presos em um coque. Não temos fundos ilimitados e a sua ideia permitirá ao reino fazer o que é melhor para os seus cidadãos por um preço razoável. Se o projeto chegar à próxima fase, é claro a maneira como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre dinheiro e sua risada cínica lembrava Lith de Nana, claro. Lith assentiu, reconhecendo-a como um mestre forjador que examinou as plantas da Estrela Negra no dia em que foi promovido a grande mago. Você acredita em mim agora, Solos? Não me lembro apenas de mulheres gostosas que vi nuas. Minha memória não é a de um lixo. No entanto, mais uma vez, seus pensamentos encontraram apenas o silêncio e seu humor azedou. Eu concordo com a mestre de forja real Rogal, mas também concordei com você no dia em que você nos apresentou os tablets. Heimeron disse. Não vamos pensar nem por um segundo nos problemas de hoje e, em vez disso, nos preocupar com os problemas futuros do reino. Qual você acha que é a abordagem mais perspicaz? Os olhos dos arquimagos se arregalaram não apenas porque o reino já estava com poucos fundos devido à Guerra dos Grifos, mas também porque Meron estava perguntando a Lith o que ele faria se fosse o rei. Pensei muito nisso enquanto planejava os tablets e como construir a melhor rede de conhecimento possível.
Lito disse provisoriamente para evitar ultrapassar seus limites. Na minha opinião, se o programa Tablets alcançasse a fase 2 e começarmos a espalhá-los por todo o reino, cada cidade de médio porte, mesmo aquelas sem portais, deveria ter sua própria unidade principal. Limitar o número de impulsionadores também limita os efeitos que a sabotagem ou mau funcionamento de um único impulsionadores pode terça-feira. Digamos que uma tempestade ou uma horda de monstros derrube pelo menos um deles. Com o modelo atual, o restante dos impulsionadores também perderia o sinal em um efeito dominó que deixaria a maioria das regiões em blackout até que o problema fosse detectado e resolvido. Durante o inverno, isso pode levar dias, se não semanas, com base nas tempestades e no quão isolado o impulsionadores está. Além disso, dar uma unidade principal a essas cidades tornaria mais seguro para as pessoas colonizarem seus arredores e se espalharem ainda mais sem se sentirem isoladas. O que aprendi durante meus 2 anos como ranger é que o povo do norte é tão severo quanto o clima, mas não apenas por causa das dificuldades que enfrenta. Durante o inverno, todas as cidades e aldeia não é diferente de um pequeno estado soberano. Durante um quarto do ano, palavras como reino, coroa e unidade não significam nada para eles. Eles ficam isolados do resto de Mogar, sem saber se as reservas de alimentos durarão até o final do inverno. Eles vivem com medo constante de que a próxima tempestade possa ser tão longa e violenta que suas despensas se esvaziem, enquanto eles não podem se dar ao luxo de dar um passo para fora para obter suas rações durante dias. Que bandidos ou monstros possam invadir suas casas, roubando sua comida e destruindo tudo que eles trabalharam duro para construir. Sua única ligação com o reino é o ranger, mas apenas o chefe da aldeia tem um amuleto de comunicação. Todas essas coisas fazem com que o povo do norte se sinta abandonado e isolado. Eles ficam ressentidos com os estrangeiros que comem sua preciosa comida e com a coroa que parece esquecê-los até a primavera, quando tem que pagar impostos. Com os tablets, em vez disso, eles seriam capazes de se comunicar com seus vizinhos mesmo durante uma tempestade. Para verificar as previsões do Mago do Tempo e pedir ajuda quando precisassem, sem serem forçados a ir ao chefe da aldeia. Os livros armazenados dentro dos tablets dariam a eles algo para fazer enquanto estão trancados em suas casas e para conversar quando se reunirem, em vez de constantemente lembrar uns aos outros de suas respectivas misérias. Como ranger, vivi como eles todos os dias da minha turnê, não importa a estação. Meu treinador era a única voz amigável que pude ouvir e meus relatórios diários quebraram meu isolamento, lembrando-me de por quem eu estava lutando. Acho que é disso que todo o povo do reino precisa agora, não apenas os do norte. Trude pode ter dividido o reino em 2, mas isso só foi possível porque cada região via as outras como estrangeiros que se aproveitavam delas. Os tablets podem trazer unidade ou, pelo menos, ampliar os horizontes daqueles que não conseguem olhar além dos seus próprios problemas. Lito fez uma pausa, deixando sua palavra afundar enquanto os arquimagos ponderavam sobre suas palavras. O reino que ele descreveu era tão estranho para eles quanto o salão de banquetes fora para Aran durante sua estreia na corte. Eles não conheciam a fome, podiam viajar livremente por todo o reino graças à rede de portais a partir de suas próprias casas, e os amuletos de comunicação permitiam-lhes pedir ajuda a qualquer hora do dia ou estação do ano. Eu concordo com o Supremo Mago Verin-Silpa se levantou. Se o projeto atingir a fase 2, garantiremos que as pessoas que vivem à margem da nossa sociedade não se sintam ainda mais abandonadas do que já se sentem. Mas, majestade, e os recursos necessários? De onde os levantaremos? Um projeto tão grande esvaziaria os cofres reais mais rápido do que nossas minas podem reabastecê-los. Arquimago Lema, o diretor do Grifo do Fogo, perguntou e ela estava certa. A maioria dos recursos mágicos extraídos diariamente eram necessários para as academias ou foram comprados por magos que precisavam aprofundar suas pesquisas. Sem mencionar os mestres de forja real que consumiam diariamente muitos metais e cristais encantados para produzir armas para o exército. A
Apenas uma pequena parte estava armazenada nos cofres reais e com tantos projetos em andamento, não havia o suficiente para construir trens e tablets ao mesmo tempo. Parte deles pode ser recuperada dos artefatos que ganhamos após a batalha pelo Grifo Branco. Silpa disse. O resto podemos levar de Giera. Assim que os trens estiverem prontos, enviarei grupos avançados para procurar minas. O povo de Giera não precisa deles e assim não colocaremos mais pressão em nossas veias mágicas com risco de esgotá-las. Além disso, nos dará a oportunidade de estabelecer nossa posição em Giera, a partir da qual iniciaremos nossa expansão. Todos assentiram, sem saber do ninho de vespas em que estavam tão ansiosos para enfiar a cabeça. Depois que a praga deixou Giera de joelhos, as comunicações foram cortadas. Além dos guardiões, ninguém no continente Garlin sabia sobre as marés monstruosas ou que muitas cidades perdidas haviam escapado de suas prisões. Após uma longa discussão durante a qual a opinião de Lip foi frequentemente solicitada e altamente valorizada, o Conselho do Rei chegou a um acordo. Está decidido, então. Começaremos a fase 1 dos tablets imediatamente e usaremos a maior parte de nossos recursos para construir trens. Se tudo correr como planejado, quando a fase 2 começar, já deveremos ter começado a colonizar Giera. Meron disse. Continua no próximo vídeo.